Boa tarde, então vamos dar início aqui à nossa aula. Então, quando eu falo em intervalo de confiança, a gente está pensando dentro da estatística, uma das características da estatística é a possibilidade de inferir, baseado em dado amostral, alguma conclusão sobre a população. Então, inferência estatística diz exatamente isso. Baseado num dado amostral, a gente consegue extrapolar conclusões para toda a população. Existem alguns detalhes que nós precisamos ficar atentos, que quando eu estou lidando com a população, se eu tiver acesso, os dados que nós vamos calcular, eles são conhecidos como parâmetros. Uma vez trabalhando com dados amostrais, esses dados que podem ter o mesmo significado que os parâmetros acima populacionais são ditos estimadores. Então aqui exemplo, o parâmetro média, desvio padrão, proporção da população e a amostra, média, desvio padrão. A única diferenciação entre eles é a forma de eu representá-los, os parâmetros com letras gregas e os outros dados amostrais, eles não seguem essa linha. Então, quando eu penso em inferência, nós temos aqui duas diferenciações dentro do modelo clássico frequentista, que diz que você necessita de repetir um determinado experimento para confirmar os dados ditos sobre uma determinada verdade. Então, vamos dizer, o peso ao nascer de uma determinada maternidade não quer dizer que a outra maternidade vai ter o mesmo valor. Então, você necessita checar aqueles dados no outro local para que você possa ter dados para compará-los. Então, os testes de hipótese, eles, ao final, nós vamos ver lá na frente, eles vão fazer comparações entre procedimentos. Por exemplo, para tentar avaliar afirmações sobre os valores dos parâmetros populacionais. Enquanto que a estimação, ela vai quantificar o efeito e prever um parâmetro populacional. Então, você vai ter acesso, por exemplo, à média da renda familiar de um determinado grupo, que você vai calcular e vai tentar predizer ou inferir sobre a população sem ter necessariamente todos os dados populacionais. Então, a estimação é exatamente isso. Alguns parâmetros que precisam ser estimados, isso vai estar diretamente relacionado ao modelo probabilístico utilizado. Eu mencionei para vocês, nós vamos aqui, só vamos ficar dentro do modelo probabilístico gaussiano, que é o normal, no qual eu preciso de estimar a média e desvio padrão, mas se eu estivesse trabalhando com dados binomiais, no qual a probabilidade de sucesso é que me interessa, eu vou precisar, além da probabilidade, do tamanho amostral. Se eu estivesse trabalhando com o modelo de Poisson, eu necessitaria da taxa média de ocorrência, e sucessivamente. Então, quando eu falo em estimação, eu necessito, então, de um dado pontual, que pode ser uma proporção, pode ser uma média, e dentro desse ponto eu vou criar um intervalo para mais e para menos em cima deste valor, que eu vou chamar de intervalo de confiança, e isso vai estar relacionado ao coeficiente de confiança, ou nível de confiança no qual eu quero ser assertivo. Quando eu digo que eu trabalho com coeficiente de confiança da ordem de 90%, o gama é igual a 90, eu vou trabalhar com alfa de 10%, que seria então o meu erro. Quando eu digo que eu vou trabalhar com confiança de 90%, eu estou me dando ao luxo de errar 10%. Então, um exemplo de posse de uma amostra de 1.000 eleitores em um determinado estado, a população naquele local teve uma intenção de votos da ordem de 60%. Então, aqui, trabalhando com proporção, eu tenho uma estimativa pontual naquele momento da entrevista, baseado numa amostra de 1.000 eleitores daquela localidade, a intenção de votos de 60%. Não necessariamente no dia da eleição aquele indivíduo vai ter 60%. Então, aí, baseado numa margem de erro que vai estar diretamente relacionada ao meu nível de confiança, eu vou calcular para esse caso específico, chegou-se a um valor de 3%, ou seja, 3 pontos percentuais. Então, no dia da eleição, provavelmente esse indivíduo vai ter entre 57% e 63% de votos, levando em consideração o nível de confiança que eu vou trabalhar. Então, quando eu falo em estimativa intervalar, eu vou precisar então de estimativa pontual, média, ou a proporção, associada a uma margem de erro que vai estar relacionada ao meu nível de confiança. Um exemplo aqui, uma amostra de 40 alunos, encontrou-se uma renda familiar de 1.600 com desvio padrão de 323. Lembrar que desvio padrão não tem nada a ver com intervalo de confiança, em si, variabilidade, e a margem de erro calculada chegou-se a um valor de R$100. Então, se eu tentar estimar o valor real da renda familiar média dos alunos da UFMG, ele vai estar em torno de R$1.500 e R$1.700.
Exemplificar aqui para vocês, caso vocês tivessem acesso, cada um de vocês, a uma amostra de 100 calouros, nos quais os dados referentes à renda familiar desses indivíduos, cada um de vocês, calculando a média, ou seja, a estimativa pontual das suas respectivas amostras, as médias iriam variar de amostra para amostra, né? E nem todos aqueles que calcularam iriam acertar o valor real da média da renda familiar dos alunos da UFMG. Certo? Então, o nível de confiança, ele é que vai determinar o quanto você vai estar assertivo, né? Trabalhando com nível de confiança de 90%, 95%, 99%, vai depender da especificidade do trabalho no qual nós vamos estar relacionados. Por exemplo, na medicina, nós trabalhamos, a maior parte das vezes, com nível de confiança da ordem de 95%. Então, se eu levar em consideração, para aquele dado específico, né, dos mil e poucos reais que foi estabelecido como estimativa pontual, e levando em consideração o nível de confiança de 95%, a renda familiar desconhecida, média, né, dos alunos da UFMG, estaria entre R$ 1.500 e R$ 1.700. Ok? Então, quando eu falo em nível de confiança, é o quanto nós queremos ser assertivos. Né? Então, eu falo intervalo de 95% de confiança, eu vou me dar o luxo de errar 5%. Então, daquelas entradas que os senhores tiveram, 100 calouros para cada um dos indivíduos, se eu tivesse acesso a 50 das respostas calculadas, e tendo acesso agora ao valor da média da renda dos alunos, que está aqui representada por essa linha no valor de R$ 2.000, vocês podem notar que 95% dos 50 acertaram, enquanto apenas 5% erraram, que aqui estão representados por esses 3 pontos vermelhos. Né? Esse indivíduo errando mais do que os outros dois. Se eu trabalhasse, se aumentasse ainda mais aqui um pouquinho para 99% do meu nível de confiança, provavelmente esses dois indivíduos aqui, eles acertariam, porque eu só teria um errando. Então, ou seja, eu estou aí sendo ainda mais assertivo com relação ao valor real populacional. Né? Então, desculpa, os parâmetros a serem estimados, quando eu estou lidando então com uma normal, é média e desvio padrão, e eu já mencionei para vocês semana passada sobre a normal padronizada que foi estabelecida para a gente poder fazer ajustes para cálculos rápidos, né, independente de qualquer tipo de média, desvio padrão de uma variável quantitativa contínua. Só que, entretanto, ela não levava em consideração o tamanho amostral, porque aqui ali estava, entre aspas, como se fossem dados populacionais. Então, aí foi criado, então, por um outro matemático, um ajuste para o tamanho amostral, que então foi estabelecido como um T. Então, nós vamos ter agora uma outra tabela, chamada tabela T de Students, no qual nós vamos tentar encontrar o valor de x, né, o valor da proporção de acerto, para aquele valor que vocês vão querer avaliar. Só que aqui notem que é muito semelhante, com exceção dessa parte, no qual, no Z da tabela padronizada, para a gente fazer um ajuste, utilizava-se o x menos μ dividido por θ, que era o desvio padrão populacional. Aqui, aquele desvio padrão populacional foi substituído pelo desvio padrão da amostra, dividido pelo tamanho da amostra, a raiz quadrada do tamanho amostral. Então, aqui ele começa a levar em consideração o tamanho da amostra. Então, foi feita uma segunda tabela normal, entre aspas, padronizada, ajustando-a para o tamanho amostral, que nós vamos chamar de graus de liberdade, que é calculado da forma como n tamanho amostral menos 1. Tá? Então, aqui, mostrando para vocês, o verde seria a curva normal padronizada, com média 0 e desvio padrão igual a 1, e as outras curvas vermelha e azul também aqui representadas, sendo que a vermelha com 1 grau de liberdade e a outra com 10 graus de liberdade. A ideia é que, à medida que eu aumento o meu grau de liberdade, eu vou tender a ficar próximo à normal padronizada. Certo? Então, a tabela é muito bem próxima disso aqui. Então, a primeira coluna ela mostra o grau de liberdade, e essa linha, na qual nós vamos observar depois, vai ser o alfa que a gente vai calcular. Certo? E à medida que eu aumento o grau de liberdade, tendendo ao infinito, os valores aqui tabelados são exatamente iguais à normal padronizada.
Então, exemplo aqui, na tabela T, com 20% de alfa, ou seja, o nível de confiança da ordem de 80%, com 10 graus de liberdade, 0,20 com 10 graus, eu encontro a probabilidade de acerto de 0,879. E, por exemplo, 5 graus com alfa de 5 com 10 graus de liberdade, 0,05 com 10, 1,812 e sucessivamente. Uma característica da tabela T de Student, que é exatamente igual à normal padronizada, é a simetria. Então, o tamanho dessa área é exatamente igual ao tamanho dessa área. Certo? Levando em consideração apenas trocando o sinal. Em termos de notação, a área à esquerda, que representa sim um alfa de 5%, com 10 graus de liberdade, tem um valor de 1,82 tabelado. O valor à direita, que representa 95% de alfa, certo? Porque o da esquerda seria 0,05. Então, eu inverto o sinal e é o mesmo valor tabelado, uma vez que a tabela não te dá valores acima de 25%. Tá, ok? Então, lançar a mão da simetria para cálculos não tabelados. Então, aqui mostra a forma que nós vamos utilizar daqui para frente para cálculo do intervalo de confiança de uma determinada variável quantitativa contínua, dependendo, é claro, de nível de confiança. Então, com o nível de confiança aqui, eu vou estabelecer que a minha estimativa pontual para dados quantitativos contínuos é uma média, mais ou menos uma margem de erro, que vai levar em consideração a variabilidade dos meus dados amostrais, o S, que é o desvio padrão, dividido pelo tamanho da minha amostra. Isso aqui é interessante porque, à medida que eu aumento o tamanho da minha amostra, eu vou reduzir essa variabilidade aqui, a influência da variabilidade. E eu tenho que verificar na tabela qual que é o valor de T com alfa sobre 2 com n menos 1 graus de liberdade. Tá, ok? Então, um exemplo aqui, sem ter ainda acesso ao nível de confiança, se eu tivesse uma amostra de n igual a 20 crianças, e a ideia seria a idade média ao falar, com média de 10 meses e desvio padrão de 1,5, basta eu substituir esses valores, e depois eu vou poder facilmente calcular qualquer tipo de intervalo de confiança baseado em diferentes tipos de níveis de confiança. Por exemplo, com 90% de nível de confiança, me gera um alfa de 0,1, dividido por 2, 0,5 com 19 graus de liberdade, tabelado 1,729. Substituindo esse valor lá no início, nós vamos chegar à conclusão que a idade média ao falar para essa população de crianças está entre 9,4 e 10,6 meses com 90% de confiança. À medida que eu aumento o meu alfa, aumento o meu nível de confiança, eu pulo de 90 para 95, nós vamos recalcular o alfa, vai dar 0,025 alfa sobre 2, com 19 graus de liberdade, visto que o tamanho amostral não vai mudar, tabelado ele é diferente. E aí nós vamos ter um intervalo um pouquinho maior, né, da ordem de 9,3 a 10,7 meses, com 95% de confiança. Então, a primeira a gente já pode tirar daqui, à medida que eu aumento o meu nível de confiança, o meu intervalo de confiança, ele também aumenta, para a gente se tornar bem mais assertivo, certo? E isso funciona facilmente para qualquer variável qualitativa contínua. Então, como é que eu vou reduzir a minha margem de erro? É isso aqui. Quando eu reduzo o meu nível de confiança, ou seja, eu aumento o meu nível de confiança, que o meu alfa vai ficar menor, eu vou melhorar ainda mais. E também eu tenho que aumentar o tamanho da minha amostra e reduzir a variabilidade desses dados. Então, com isso, eu vou ter uma maior assertividade, né? Porque à medida que eu aumento a minha amostra, tende a menor variabilidade. Esse valor, então, ele vai ser mais pesado nessa equação toda, porque isso aqui, quanto maior o denominador, menor vai ser o meu resultado, certo? Aumentando o meu número amostral, o meu grau de liberdade, ele tende para a normal padronizada. Isso é excelente, porque vai minimizar o problema do tamanho da amostra, certo? E o nível de confiança, menor meu nível de confiança, maior o meu alfa, e sendo maior o meu alfa, menor é o intervalo de confiança e daí por diante, certo? Entretanto, aquilo que eu mostrei para vocês até então, ele diz respeito a variáveis quantitativas contínuas. Quando eu estiver trabalhando com proporção,
Foi exemplo lá da intenção de votos para o candidato fulano. Aí nós vamos esquecer a tabela T de student e vamos voltar para a tabela Z que vocês viram semana passada, normal padronizada. Certo? E aí o nível de confiança funciona da mesma forma. Se eu estiver trabalhando com 90, o meu alfa vai ser de 10, dividido por 2 aqui vai ser 0,5. Na tabela Z, vocês vão encontrar facilmente, baseado no seu nível de confiança, qual que é o valor de Z. A estimativa pontual já foi estabelecida, por exemplo, 60% de intenções de votos, né? E aqui vai ser exatamente igual a 0,6, 1 menos 0,6, dividido pelo tamanho amostral. E isso nós vamos poder calcular também o intervalo de confiança para a proporção. Então, aqui, um exemplo muito utilizado dentro da medicina é a probabilidade de cura para um determinado tratamento. Então, quando os senhores estiverem trabalhando e tiverem acesso lá a uma determinada droga e vocês querem fazer um ensaio clínico e testar se essa droga é efetiva, então nós vamos estar trabalhando com estimativas pontuais proporcionais. Então, exemplo aí, 50 pessoas que receberam um determinado tratamento, 45 foram curadas. Então, qual que é a estimativa pontual de acerto dessa droga? 90%. Então, para eu estabelecer um intervalo de confiança, para que, se eu tiver um paciente semelhante àqueles que foram tratados com essa droga, provavelmente eu vou ter um acerto de tantos a tantos por cento. Então, aqui um exemplo de 90% de confiança, o meu alfa de 0,1 dividido por 2, tabelado, vocês vão encontrar Z 0,05 de 1,64. Substituindo esses dados, nós vamos chegar à proporção de 83 a 97% de assertividade no tratamento de outros pacientes com as mesmas características, com 90% de confiança. É claro que 10% os senhores irão errar, tá ok? Então, nós finalizamos essa aula. Semana que vem, continuamos. Obrigado.